que pouco a pouco está sendo desmontada, ou destruída, ou dilapidadas os monumentos que marcam a história do Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro. Ora é uma estátua aqui, a estátua de um Santos Dumont da vida, ou do Marechal que proclamou a República, ora são poetas que merecem, por toda a sua vida e trajetória, estátuas para marcar a lembrança deles, esses poetas. Tem estátua de Tom Jobim, tem estátua do Carlos Drummond de Andrade, e tudo isso, pouco a pouco, está sendo destruído ou desfigurado repetidas vezes. Então foi feito um levantamento a esse respeito, e isso significa, no fim, não é só, vamos dizer, a incúria das pessoas que fazem isso, elas não se dão nem conta de que estão distribuindo ou apagando a memória. E sem memória, você não consegue entender o presente e muito menos projetar o futuro. Essas pessoas fazem isso ou pelo prazer de depedrar, de destruir monumentos, ou para retirar desses monumentos, dessas estátuas também, peças que podem ser vendidas no Mercado Livre, podem ser fundidas, principalmente porque são muitos monumentos de ferro, de aço, do que seja, e rendem alguns trocados. Mas não é só pela vulnerabilidade social dessas pessoas que elas agem assim. Também agem assim porque não dão importância àquilo ali. É para conversar sobre isso que nós temos um convidado, mas que eu queria saber se ele já está conectado. Ô Camila, me diz aí. Marconi Andrade, ele tá tentando se conectar. Vamos ver se a gente consegue ainda. Conseguimos. Marconi está na área. Marconi, como eu falei, ele é fundador do SOS Patrimônio. Ou seja, está à frente dessa luta para preservar esses patrimônios públicos que contam a história da cidade, a história do Brasil, a nossa história. A história do mundo, por que não dizer? Marconi, falta interesse do poder público para preservar esse patrimônio ou falta motivação, falta dinheiro? O que falta? Por que está tão abandonado assim as estátuas, por exemplo, do Rio de Janeiro? Por que há tantos danos e poucos reparos? Olha só, eu diria para vocês que o complexo do Vira-Lata ele se aplica perfeitamente ao patrimônio histórico do Brasil, em especial do Rio de Janeiro. Não se valoriza absolutamente nada do patrimônio histórico. Eu já vi inúmeras vezes os nossos dirigentes, em viagens internacionais, tirar fotos em frente de monumentos, andar de bicicleta em frente de monumentos e no exterior. E aqui no Brasil isso simplesmente não existe. É um descaso total. É absurdo, isso dói no nosso coração. Gente que já vem há mais de 14 anos lutando diariamente pela preservação desse patrimônio. O que acontece hoje no Rio, e em especial no estado do Rio de Janeiro, é que não existe nenhuma política de valorização, nenhuma política de preservação desses monumentos. Simplesmente não existe. Porque o Rio de Janeiro tem 1.400 monumentos. E eles é destinado anualmente R$800 mil para manutenção desses 1.400 monumentos. Eu vou dar um exemplo. Para você restaurar hoje o chafariz monumental, que fica na Praça Mahatma Gandhi, precisa de R$12 milhões. R$12 milhões
Foi a última proposta feita pelos restauradores para restaurar esse monumento. Como R$ 800.000 você faz a manutenção de todo esse patrimônio? Impossível. Mas por que destinam tão poucas verbas para isso, Marconi? Eu me pergunto isso. Não existe amor, não existe conhecimento, não existe sensibilidade do poder público. Não existe. Além de eles não conhecer a história do nosso monumento, aliás, não conhecer a nossa história, que eu acho que a maioria dos nossos vereadores, dos nossos deputados e dos nossos prefeitos, eles não conhecem a história da cidade. Eles não conhecem a história do monumento. Eles não conhecem a história do nosso casario. Eles simplesmente não conhecem. Eu vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe. O monumento fica ali ao lado da Praça Paris, o monumento ao Marechal Deodoro, na realidade, ali é a cripta dele. Ele está enterrado ali dentro. Ele e a mulher. E tinha uma entrada lateral ao monumento, que nessa reforma que a prefeitura fez, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, no entorno do monumento, ele simplesmente cobriu a entrada. Porque eles não sabiam, eles não sabem que ali é a cripta do Marechal Deodoro. Do mesmo jeito, é um monumento ao General Osório, na Praça 15, embora o corpo dele não esteja mais lá, é a mesma coisa, era a cripta do General Osório. As pessoas não sabem, está sendo apagada essa história, ninguém conhece nada. Quando você não conhece, você não valoriza. Ao contrário, ou seja, o Rio de Janeiro, em especial, que é uma cidade turística, ele está indo ao contrário de todo mundo, inclusive aqui da América Latina, porque é um exemplo para todo mundo que está acontecendo no Peru. O Peru está recebendo mais turistas do que o Brasil. Por quê? Porque eles estão investindo no patrimônio. E eu não estou falando do patrimônio pré-colombiano, que é maravilhoso. Eu estou falando no histórico mesmo, no colonial. Você chega no centro de Lima, um espetáculo. Todos os casarios restaurados. Você não vê um papel na rua. Ou seja, e as pessoas conseguiram, os dirigentes lá conseguiram ver que isso é bom. Por quê? Porque estão levando turista, a culinária peruana hoje está no mundo todo, eles têm uma das maiores redes hoteleiras da América Latina. Os nossos monumentos estão caindo pedaços. Sabe? Eu acho que é isso, é essa falta de conhecimento dos nossos dirigentes. Agora, Marconi, por que isso parece mais grave no Rio de Janeiro do que em outros estados? Ou, de uma maneira em geral, acontece a mesma coisa em outros estados? Não, até acontece, acontece também. Agora mesmo em Diamantina, o prefeito se moveu em asfaltar todas as ruas de pé de moleque. E é tombado pelo IPHAN, e ninguém sabe o que o IPHAN está fazendo, que o prefeito simplesmente, de uma hora para outra, mandou asfaltar em Diamantina, asfaltar as ruas, todas em pé de moleque, tombado pelo IPHAN. Ou seja, a coisa é generalizada, né? Lá na Bahia caiu aquela igreja que matou uma turista, mas no Rio de Janeiro, o problema do Rio de Janeiro é que se proliferou de uma maneira tão absurda os ferros velhos, e a população de rua que consome drogas, a gente sabe disso, eles tiram um pedaço do monumento, vão nesse ferro velho e vendem aquilo ali, você compra tranquilamente uma pedra de crack com um pedaço de bronze, porque bronze é uma coisa relativamente cara. Né? Eu tenho fotos, eu tenho todo um arquivo. Se você chegar no monumento a Benjamin Constant, os caras foram com uma serra e levaram o pé de uma figura do monumento. Está cerrado. O cara levou um pedacinho que deve ter, no mínimo, ali umas 600 gramas, com certeza o cara compra 2 pedras de crack. Né? Agora,
Aí se fala, não, é porque está se vendendo isso para ferros velhos clandestinos. Mentira. Isso é mentira, porque os ferros velhos, hoje, no centro do Rio de Janeiro em especial, eles estão todos legalizados. Mas o que é que o cara faz? Ele tem 2 ferros velhos. Um, onde ele compra latinha, compra garrafa, compra aquilo lá, e uma casa do lado onde eles compram esses metais especiais. E a polícia sabe disso. Por quê? Porque também tem envolvimento de autoridades hoje nesse comércio, né? Hoje a milícia toma conta do comércio de ferro velho. O que está acontecendo com a balaustrada de São Cristóvão, que é uma coisa linda, maravilhosa, em frente ao Pedro II, é absurdo. É um absurdo. Nós fizemos já várias matérias mostrando, era uma balaustrada que ia da Praça 15 até a Lapa. Pereira Passos tirou essa balaustrada, levou para São Cristóvão, que ela é do final do século XVIII, né? E ele refez toda aquela reforma do Pereira Passos ali no Lago de São Cristóvão, e agora estão levando pedaços de toda aquela balaustrada gigantesca, uma coisa linda, maravilhosa, inglesas, inclusive, elas são inglesas, e ele não sabe mais o que fazer. Não, foi para ferro velho, pior de tudo, que essa daí é de ferro fundido, que o ferro fundido é um dos mais baratos que tem, né? É um absurdo. É um absurdo. Agora Marconi, eu acho que... Marconi, a última pergunta, porque a gente já está por segundos nesse programa para terminá-lo. Isso é problema do governo federal ou é problema do governo do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não tem nada federal nisso. É Rio de Janeiro. Entendeu? É aquele negócio. Entendi. O novo. Tem que ter o novo. Você esquece do velho. Né? Tudo tem que ser novo. Você vai fazer uma praça, tem que botar tudo novo. Eu tive uma briga, porque estavam tirando aqui na Glória, eu sou da Glória, estavam tirando os postes, a Glória tem a maior concentração de postes históricos do Rio de Janeiro, antigos. E eles fizeram uma reforma aqui, o ano passado, e estavam tirando os postes. Marconi, eu tive que entrar em contato com a secretária, entrei com a secretária de conservação e digo, se você tirar esses postes desses, mas não está no projeto. Eu digo, se você tirar, eu vou mobilizar Glória, Catete, Santa Flamengo e Botafogo contra esse absurdo. E eles botaram lá... Marconi, já estouramos do tempo, já acabamos e vamos ter que nos despedir. Muito obrigado e voltaremos depois a conversar de novo. Obrigado a vocês. Obrigado, Marconi. Boa noite. Tchau, Guga. Fomos daqui a pouco. Tchau. Amanhã às 18, no X, no YouTube, mais uma vez estaremos aqui no Metrópolis. Até amanhã.